Sejam bem-vindos ao podcast Estou em Beleza, o primeiro podcast português sobre Estou em Beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou anfitrião deste podcast e hoje estou com a Sara Costa Neves, CEO da Seek Inspiration e mentora de profissionais de beleza, e será também oradora no Curva, o Congresso de Profissionais de Beleza que vai acontecer no dia 20 de abril de 2024 no Porto. O podcast Estou em Beleza está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. A Sara, para quem não conhece, é formadora e maquilhadora certificada, trabalhando há mais de 10 anos no mercado da beleza. Foi a primeira especialista em Portugal a lançar um curso online de marketing digital para beleza, é palestrante convidada em diversos eventos, podcasts, formações. Como mentora de profissionais de beleza, já ajudou milhares de mulheres a serem felizes, bem pagas e respeitadas. Sara, seja muito bem-vinda. De forma muito breve, a Sara já foi infeliz, mal paga e desrespeitada? Olha, excelente questão. Obrigada, Tiago, pela esta introdução e por o convite, tanto para hoje como para a nossa oportunidade que teremos também no Curva. E estou muito entusiasmada por fazer parte e participar. A resposta para ti é muito simples, claro que sim, não é? Acho que só quem passa por esse lado também, de estar do outro lado e de passar na pele aquilo que é uma situação tão comum, infelizmente, na área de beleza e noutras áreas no nosso país também. Mas sim, eu já fui bastante infeliz, mal paga e desrespeitada no trabalho, tanto na área de beleza como na minha área de medicina dentária, quando eu trabalhava em ambas. E foi isso também que me levou e motivou hoje a ter esse como o nosso lema aqui na empresa e no meu trabalho todo, sem dúvida. Que estas três e não outros valores para os profissionais de beleza? Olha, sabes que quando nós começamos a falar de marketing para beleza, é muito associado àquela parte de venda, não é? Marketing e vendas. Então nós sabemos que vendas é o motor de qualquer negócio, não dá para ter um negócio sem existirem vendas e uma divulgação daquilo que é o nosso trabalho, mas isso começou a não chegar e eu comecei-me a perceber que para muitas colegas existe uma faturação, existe as vendas, existe a caixa a entrar, mas depois falta tudo o resto, ou as pessoas deixam de ser felizes porque acabam por perder aquela paixão que nos leva à nossa área, porque como tu sabes e também és profissional de beleza, nós todos entramos para isto por causa de paixão, não é aquele trabalho em que nós vamos ter o status, é o trabalho em que nós vimos atrás do nosso sonho e fazemos aquilo que nos faz felizes. Infelizmente, com a carga de trabalho que nós temos, e nós sabemos que em beleza se trabalha muitas horas, e também muitas das vezes o lidar com o público nem sempre é fácil, e também é o reverso da moeda do nosso trabalho, começa a desaparecer esta componente da felicidade e nós começamos a ficar cansados. Parece que aquilo que era um sonho rapidamente se torna um pesadelo. E o respeito também muito a ver com essa parte de lidarmos com o público e da carga que a nossa profissão tem, que é muito desrespeitada em Portugal, infelizmente, é muito menosprezada por desconhecimento das pessoas do que é ser profissional de beleza, do trabalho que dá, acaba por ser uma profissão bastante desrespeitada. Então eu senti que esta tríade é essencial para um profissional estar feliz e manter o seu trabalho com esta leveza. Claro. Eu vou só fazer uma correção. Eu não sou profissional de beleza, apesar de ser um apaixonado pela área. Eu já trabalho com profissionais da área da beleza, mas eu queria aqui, pegando numa questão que tu falaste, a questão das vendas. E nós, muitas vezes, quando falamos de vendas com os profissionais de beleza, nomeadamente num estado muito inicial do conhecimento da área da gestão dentro dos espaços, existe muito esta ideia de que a venda é o produto e o serviço não é considerado bem como uma venda, não é? Ou seja, na verdade é o serviço que é o motor do negócio, numa grande parte das vezes, mas não é olhado como tal. Hum, Hoje também é facto, nós sabemos que vender um profissional de beleza, vender produto, de facto, pegar num creme e vendê-lo ao cliente é muito mais difícil, seja pelo comércio online, seja por um cliente muito mais digitalizado e, portanto, o foco da receita está sempre no serviço. Mas quando tens pessoas que chegam até ti, tu sentes que é difícil desconstruir esta ideia de que a venda é tudo no nosso espaço, não é? Que nós estamos constantemente a vender, ou as pessoas já chegam até ti sabem o que é que têm que fazer, contudo, não sabem, não têm as ferramentas para lá chegar. Olha, eu acho que existe uma grande crença à volta da palavra vender e eu acuso-me como culpada que também a tinha no início. E quando eu penso em vender, eu penso em tudo. Vender o serviço também é vender, no fundo. Vender produtos que possam auxiliar a nossa faturação também é vender. E sim, eu acho que por haver esta ideia muitas das vezes negativa que se gerou acerca de vender, por exemplo, produto,
que antigamente, como tu dizias, era a única solução e muitas de nós íamos até aos nossos espaços de beleza comprar os produtos que nós íamos utilizar. Hoje em dia, com a digitalização, com o mercado online, isto foi uma coisa que se banalizou muito mais e democratizou-se aqui esta parte do acesso aos produtos de beleza, e isso acabou por abrir um bocadinho as possibilidades. No entanto, sabes que eu acho que não é assim tão difícil hoje em dia de vender produto, acho que é possível perfeitamente e que são clientes diferentes, em contextos diferentes, mas respondendo à tua pergunta, sim, 100% que a maior parte das pessoas tem muito essa crença, tem essa dificuldade porque não entende que isso faz parte do serviço, que tudo o que tu estás a fazer é vender. O ato de atender o cliente é vender. Só que nós temos aquela ideia tão pejorativa de vendas, que é obrigar alguém a entregar-nos dinheiro, em vez de estares a entender que uma troca é uma venda. E beleza tem vendas através da troca. Nós cuidamos das pessoas e a troca está aí, não é? Tu estás a entregar o teu serviço, a pessoa está a dar-te o retorno daquilo que é, a pagar-te por isso. E faz parte, seja de serviço ou produtos. E quando eu vendo com o preço errado, quais é que são as consequências para um negócio de beleza? Eu gosto de ser dramática e dizer a realidade. As consequências é falência. E acho que às vezes romantizamos muito esta parte e devíamos dizer as coisas como elas são. E sendo mesmo dramática e super direta, a consequência é falência. Infelizmente, esse é o grande problema de beleza neste momento, principalmente em negócios de prestação de serviços, quando estamos a falar de uma cabeleireira, de uma esteticista, uma profissional que tem uma pequena empresa ou trabalha em nome próprio e está a prestar os serviços, tem uma grande responsabilidade da gestão do seu trabalho e com isso vem também esta parte da precificação. E aquilo que eu me deparo hoje, temos montes de alunas, milhares de alunas, e a verdade é que a maior parte das pessoas nunca fez as contas. Não sabe quanto é que gasta para entregar um serviço, logo não sabe quanto é que vai cobrar. Faz uma precificação a olho, como eu costumo dizer, olha-se para a concorrência, escolhe-se 3 preços na nossa região e faz-se uma média, quando isso não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a gastar, a consumir, a nossa margem de lucro, essas contas não são feitas. E infelizmente, a maior parte dos casos está-se a cobrar demasiado baixo, está-se a ter prejuízo no negócio e a consequência disso, sem dúvida nenhuma, é falência mesmo. Partilhando aqui uma coisa contigo, nestes últimos anos tenho pregado muito a questão dos preços e é quase é mais difícil do que difundir uma fé. É Nós mesmo. conseguirmos, e às vezes, apesar de haver modelos mais ou menos complexos, até dependendo da estrutura das empresas, dos profissionais, eu costumo dizer a alunos, clientes, pessoas que uma pessoa vai conhecendo, que há pelo menos 4 coisas que devem constar no preço, que é o valor da hora do espaço, o valor da hora trabalhada, o custo do produto e os impostos. Pelo menos isso já estiver direitinho, já nem falo de margens de lucro, já nem falo de nada disso. Se estiver direitinho, já para um negócio pequeno, geralmente as contas vão-se acertando, nós puxamos um bocadinho para os impostos, um bocadinho para cima e as coisas vão-se orientando. Mas ainda assim, pessoas que têm formação, pessoas a qual já foi pregada essa mensagem muitas vezes, continuam, fazem as contas, mas têm parece um bloqueio quando vão apresentar o preço ao cliente. Eu acredito que pode ser, numa grande parte das vezes, pelo receio da perda dos clientes e outras vezes também pelo medo da reputação que vão ficar naquele determinado espaço, o que é que os clientes vão achar de mim, o que é que a minha equipa vai achar de mim, vai achar que eu agora estou rica, que eu agora é que faço e aconteço. Mas, ao mesmo tempo, às vezes nós não vemos isto acontecer e mesmo assim existe ali um bloqueio que não permite as pessoas aumentar preço. Tu sentes que os profissionais de beleza em Portugal lidam mal com a gestão financeira ou é só medo mesmo de enfrentar a verdade? Eu acho que é um bocadinho dos dois, sabes? Eu acho que eu costumo resumir a falta de confiança, tem muito a ver com esta parte de confiança. Por outro lado, existe aqui claramente um forte cunho que é cultural, e no nosso país falar de dinheiro é um grande tabu e existem muitas crenças associadas à maneira como nós somos educados ou à própria educação no país, e nós sabemos que tanto se fala da parte de contabilidade e financeira não ser tão falado, mas a verdade, como tu disseste, é que depois das pessoas terem essas informações, elas continuam a não querer lidar com elas, porque uma coisa é tu dizes, olha, eu nunca ouvi falar disto na minha vida, ou nunca ninguém me ensinou, outra coisa é tu e eu andarmos aqui a bater sempre na mesma tecla, chega à altura que eu até penso que já não estou a ser repetitiva, e as pessoas continuam a não querer enfrentar a situação, e eu acho que muitas das vezes é por terem essa noção, aquele quase como se fosse ali uma sensação de que elas sabem que estão abaixo daquilo que era esperado e vão ter que confrontar-se com a realidade. O problema de tudo isto é que se não fizermos isso, cada dia que passa, tu só estás a piorar a situação.
E eu sinto que tem a ver muito com isso. Depois também há uma grande questão, e que eu costumo dizer muito isso às minhas alunas, que é a maior parte das pessoas tem medo de apresentar o preço e perder as clientes, tal e qual como tu disseste. Mas esse medo só existe se tu não tens um sistema em que tu consegues atrair clientes novos continuamente para o teu negócio. Porque todos os negócios podem perder clientes, mesmo que a pessoa não suba o preço, mesmo que a pessoa não leve caro, entre aspas, como nós costumamos dizer, é possível os clientes irem embora só porque sim. E toda a gente tem o direito de fazer. Então nós não podemos estar dependentes de ter aquela carteira de clientes e parar de atrair. Sinto que a falta de confiança vem da parte cultural e também desta parte de não ter um plano B, não ter uma forma de atrair clientes novas para o negócio. Então, se eu perder estas, acabou. O meu negócio está condenado a Claro. fracassar. Por acaso, então, redirecionando aqui a nossa conversa para a questão da captação dos clientes, partilhando aqui um exemplo que costumo dar em formação, e se calhar partiríamos daí porque foi uma vez algo que alguém me disse e aquilo ficou-me gravado, que é a questão dos sistemas de referenciação que nós pomos em curso, ou seja, a maior parte das esteticistas, eu digo esteticistas porque eu estou muito bocado da estética, mas eu tenho tentado dizer profissionais de beleza, porque isto é uma dor que se aplica a toda a gente, tem muito a maior parte dos clientes que conseguem, nomeadamente no início de carreira, é boca a boca, não é? Portanto, um cliente puxa o outro e tudo mais. E chega ali uma altura do negócio, geralmente costuma ser ali a partir dos 2 primeiros anos, em que aquela fruta fácil de apanhar, não é? Os amigos, os vizinhos, as pessoas que estão à volta, desaparecem e, portanto, parece que o negócio tende a estagnar um bocadinho. E diz que o sistema de referenciação perfeito seria um cliente novo todos os meses que me traz outro cliente fiel todos os meses, e depois fazem o exercício e dizem, então daqui a 10 anos eu teria 1 milhão e não sei quantos clientes para atender, mas isso não acontece, não é? Os clientes morrem, os clientes mudam de sítio, os clientes cansam-se de mim, que também é possível. Eu posso ter um cliente ultra fidelizado, mas que de alguma forma quer experimentar outra coisa. Nós sabemos que há uma geração muito jovem que adora muitas vezes o seu profissional, mas tem imensa curiosidade e gosta de experimentar outras coisas. Nós devemos, e agora é a pergunta, nós devemos apostar mais no digital para a captação dos novos clientes ou o marketing tradicional continua a ser uma boa opção? Olha, sabes que quando me dizem assim, eu não tenho clientes a vir das redes sociais, a maior parte das pessoas que eu tenho é do boca a boca. Eu costumo dizer, fantástico. Isso significa que se começares a ter redes sociais, tu vais ter não só as redes sociais, como também o boca a boca acontece. Porque o boca a boca é o modelo tradicional que vai acontecer sempre. Nós todos somos influencers, no fundo, porque o boca a boca é os nossos clientes serem nossos influencers. Eles vão falar com a família e vão dizer: Olha, aquela rapariga onde eu faço a depilação a laser é incrível, vai lá porque ela realmente vai ter resultados. Ou aquela pessoa com quem eu faço as unhas é a melhor, é a mais perfeitinha. E isto vai sempre acontecer. Eu acho que de pensarmos numa medida em que um cliente traz outro cliente é quase uma conversão de 100%, 50%, é bastante elevado e bastante alto para aquilo que nós deveríamos esperar. Mas a verdade é que uma boa presença nas redes sociais, e o que é que eu digo por boa presença? Literalmente fazer o mínimo. Se as pessoas fizerem o mínimo, que é estar ativas e terem um perfil arrumadinho, como eu costumo dizer, tens os links, eu entendo o que é que tu fazes, eu entendo onde é que tu atendes, consigo ter uma noção geral do que é que tu fazes e onde é que tu estás. Se tu tiveres isso e tiveres uma estratégia de estar continuamente a estar ativo, fazer um conteúdozinho, aparecer de vez em quando, fazer uma chamada para a pessoa fazer a marcação, isto vai fazer com que as pessoas reparem. E não só repara a tua audiência que tu já tens, que é as tuas clientes, os amigos, a família, e eles veem que tu estás a levar as coisas a sério e veem que estás empenhado, como também começam a aparecer pessoas novas, porque viram aquele conteúdo e identificaram-se e voltam. Então eu acho que nós vamos ter sempre um grande mix dos dois mundos, da parte digital, que eu acho que é essencial, e quem não está claramente a perder uma oportunidade, porque já não estamos no início, já estamos bem avançados, isto já não é o futuro, é bastante o presente, e acho que é essencial. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, principalmente uma geração mais jovem, como tu disseste, vai às redes sociais ver quem é que é a pessoa antes de ir fazer o trabalho, e muitas das vezes isso pode ser um motivo para ficar ou não. Ainda há dias estava a falar com o meu irmão acerca desta situação e ele estava-me a dizer: precisei de um novo barbeiro porque o meu fechou portas. Eu fui à internet pesquisar que barbeiros é que existem na zona de Aveiro e fui decidir pelo Instagram. Mas não é justo porque a outra pessoa tem um melhor negócio só que não está online. Não é A justo, vidinha a mas acontecer, não é? não está presente, sabes? E ele disse ainda outra coisa, que foi, como eu quero marcar e rápido, aquele que tinha agenda online, além de ter o perfil todo arrumadinho, foi aquela pessoa em quem eu marquei.
se calhar vou claro. ter melhor profissional, mas nós temos que nos adaptar. Ai, Sara, mas eu não me sinto nada confortável a publicar, eu não tenho esse jeito de fazer vídeos e fazer reels e fazer Eu também stories, eu não. não fui dada para isso. O que é que se responde Olha, eu quando também geralmente não. este é Eu o queixume? sou a pessoa mais tímida que podes conhecer. Detesto falar em público, detesto fotografias, detesto aparecer. Infelizmente, não dá para fazer este trabalho sem essa parte. Então, acho que em todos os trabalhos há coisas que nós gostamos de fazer, há outras que nós não gostamos. E nós não somos crianças, como eu costumo dizer às minhas alunas, nós não somos crianças que fazemos o que nós queremos e o mundo abre-se para nós. Acho que é importante ter a noção que nós somos empresários, temos que fazer muitas tarefas que às vezes somos uma eu presa, como se costuma dizer no Brasil, e isso significa que também temos de ser o departamento de marketing. Não gostas de fazer dancinhas nem reels? Não faças, não temos que fazer isso, porque nós não somos influencers, nós não somos criadores de conteúdo de entretenimento, nós somos profissionais de beleza. E com isso nós temos que escolher o tipo e o registro que nós também temos quando estamos a atender o cliente. Eu, quando ia maquilhar as minhas clientes, não ia fazer palhaçadas, porque essa não é a minha personalidade. Está tudo certo com quem quiser fazer, é um registro e há clientes para toda a gente e para todos os registros. Acho que Claro. temos é de fazer alguma coisa e estar presente, isso aí temos que aparecer. Eu tenho aqui uma dúvida para ti, muito genuína, que é, destes anos com até fazer bastantes serviços de consultoria com profissionais de beleza, houve uma altura que se falava muito da produção de conteúdo e para estar nas redes sociais, para além de estar arrumadinho, é necessário produzir muito conteúdo. E ao longo dos anos, aquilo que fui vendo quase na maioria, há de facto profissionais que têm uma grande capacidade de utilizar as redes sociais a seu favor, e às vezes é simplesmente porque são extremamente empáticas e simpáticas e têm uma imagem tão simples e tão angelical, ou por algum motivo conseguem ter ali um catch tão grande que só isso vende. Mas depois nós temos a maioria que se esforça muito na criação de conteúdo informativo, sobre serviços, sobre tratamentos, e o que entretanto eu fui reparando é que isso capta muito mais colegas de trabalho do que provavelmente clientes. O que é que nós podemos fazer para, de facto, criar conteúdo? Porque as redes sociais obrigam-nos a criar conteúdo, nós temos que ter essa capacidade, mas como é que nós podemos dizer bye bye, colegas que vêm buscar e hello, clientes que me querem comprar? Olha, esse foi o drama que eu passei no início, quando eu estava a começar a criar conteúdo, e aliás, o meu negócio todo ele surgiu graças ao conteúdo. Eu sou muito grata às redes sociais e ao Mark Zuckerberg, porque sem ele eu não teria um negócio de beleza hoje em dia, nem no início. Então, eu primeiro criei uma página de Facebook na altura, e depois é que com o conteúdo que eu fui produzindo, fui atraindo clientes. E isso aconteceu-me exatamente o mesmo problema no início, que foi, no início era só maquilhadoras a seguirem-me, eu pensar, obrigada pelo vosso apoio, mas eu não preciso de vocês, eu preciso de encher a minha agenda com clientes. Depois eu comecei a identificar os erros que eu estava a fazer, e normalmente haver muitas colegas a seguir é sinal de duas coisas. Ou tu ainda estás numa fase que não estás a adaptar bem o teu conteúdo àquilo que é a tua cliente ideal, e neste caso, se a cliente ideal é uma pessoa que quer aprender automaquilhagem e está no início e não sabe absolutamente nada, não sabe o que é uma base nem um corretor, eu não posso usar termos técnicos. E eu costumo dar muito esse exemplo, é quase como quando nós vamos ao médico, e eu também venho da área médica e vejo esse erro em vários colegas. Eu vou ao médico, eu sento-me, eu digo os meus sintomas e a pessoa do outro lado começa-me a falar chinês, começa a falar com termos técnicos que me parece que fazem parecer muito inteligente, e eu, como paciente, não percebi nada do que a pessoa disse. Então isto não é uma comunicação eficaz, e isso acontece muitas vezes na área da beleza, da estética, das nossas áreas aqui de beleza, porque as pessoas começam a falar num regime como se eu estivesse a falar com um colega, a cavitação, a radiofrequência, blá blá blá, e quem está do outro lado não entende minimamente o que é que isto é. Então acho que é muito importante nós simplificarmos, e aí está a grande dificuldade da produção de conteúdo. Tu vês muitos conteúdos a falar de um tema, a explicar o que é um tratamento, mas não explicam com palavras simples que qualquer criança de 5 anos poderia entender. E acho que aí é a verdadeira razão pela qual também vêm muitos colegas. Depois também vêm pela inspiração. É inevitável tu teres colegas, tu fazes um bom trabalho, vai haver colegas que vão seguir para modelar, porque para inspirar-se também. Isso também faz parte e é bom, inclusive ajuda também que haja mais pessoas a criar conteúdo, mais pessoas a valorizar a área de beleza, mais dinheiro a vir para a nossa área, e todos ficamos bastante satisfeitos com isso. Então, a produção de conteúdo, nós devemos nos focar muito mais, nós, profissionais de beleza, devemos nos focar muito mais na entrega do resultado e da experiência do que propriamente a descrição do serviço e do protocolo. Seria esse o caminho?
Olha, eu vou dar aqui spoiler de uma das minhas metodologias que eu costumo ensinar às minhas alunas, porque acho que é Eu bastante. não queria estar aqui a tentar puxar isso. Mas vamos dar aqui um segredo para quem ouvir depois o podcast, que também merece. Normalmente existem três grandes tipos de conteúdo que eu aconselho fazer. Isto não, existe, não é marketing clássico, mas sim aquilo que eu tenho visto que funciona bastante para a nossa área de beleza. É um conteúdo que acaba por ser o chamado conteúdo viral, que é aquele conteúdo que nós muitas das vezes vemos um Reels, um assunto polémico, será que as unhas respiram? Aqueles temas que nós vemos aí muitas das vezes, e muitas das vezes eles só servem para chamar a atenção e depois tu entregas aquilo em que tu acreditas, não é? É a tua explicação como profissional. Mas esse é o conteúdo para chamar a atenção que vai fazer com que a pessoa pare o scroll e fique ali, o que é que esta pessoa está aqui a dizer? E continua a ver. Depois tu tens o conteúdo de valor, que é o chamado conteúdo educativo, aquele conteúdo de explicação dos tratamentos, aquele conteúdo em que tu vais dizer o que é que te diferencia de outros profissionais, o que é que tu acreditas que deve ser feito de uma forma ou de outra. E depois tu tens a parte do conteúdo que eu chamo vulnerável. E neste conteúdo vulnerável é o conteúdo de conexão, em que a profissional vai partilhar um testemunho da sua vida em que aquele serviço fez a diferença para ela, ou um caso, por exemplo, a chamada prova social, em que nós contamos um caso de uma cliente que tivemos que fez aquele tratamento e teve este resultado. Eu encaixo nesta secção. E um perfil que tenha uma produção de conteúdo equilibrada tem que ter sempre um bocadinho de tudo. Agora, a dimensão em como tu fazes o formato pode ser um story, pode ser um reels, pode ser um post, pode ser uma foto de um trabalho e na legenda escreves. Pode ser o que tu quiseres, essa parte aí não importa, mas a nível de categorias, para ter este equilíbrio, nós precisamos ter estes três conteúdos: viral, valor e vulnerável. E quando para ter um Instagram, e nós aqui falamos do Instagram, sendo que cada vez mais existem outras, nós soubemos há muito pouco tempo que o Shorts do YouTube tem um alcance gigantesco e neste momento também para negócios locais, isso acredito eu que será uma tendência, mas falando aqui do Instagram, continua a ser a rede social mais utilizada pelos profissionais de beleza e pelo cliente de beleza. Para ter um Instagram arrumadinho, quanto tempo é que eu preciso por dia? 20 minutos. Isto Suficiente parece 20? inacreditável, é suficiente, sabes? Eu costumo dizer que 20 minutos é o tempo que tu também precisas para dar uma gestão no teu negócio, que é os 20 minutos para tu parares e pensares assim: ok, como é que isto está? O que é que eu preciso de fazer esta semana? O que é que eu tenho que gerir? Como é que está a nossa equipa? Como é que estão as marcações desta semana? Como é que está o meu Instagram? E eu acho que eu sou muito a favor de ter uma visão holística no negócio do ponto de vista de que o meu trabalho como profissional de beleza é trabalhar em beleza, não é fazer marketing, não é limpar o espaço, não é gerir a agenda. Isso são outras tarefas que infelizmente eu tenho de fazer. Então temos que perder o mínimo tempo possível com elas. E a nível de produção de conteúdo, eu sou muito a favor de conteúdo faz todo num dia ou dois durante o mês, agendas e ele sai. No dia a dia, nestes 20 minutos, o que é que tu precisas fazer? Entrar no teu Instagram, ir estar nos stories, responder a clientes, responder a mensagens, estas pequeninas tarefas que tu vais fazendo só para dar aquela gestão, aquele check de vim aqui, estou presente, já me viram e já fiz o meu trabalho. Porque o grande trabalho de produção de conteúdo e tudo isso deve ser feito num, 2 dias e agendar o conteúdo para o mês todo para não estar a perder tempo, senão facilmente perdes-te nesta gestão e depois não consegues avançar e fazer aquilo que realmente depois traz a faturação ao teu negócio. Muitas vezes os profissionais perguntam quando é que é a altura de nós delegarmos esta parte da gestão de marketing e tendencialmente, enfim, depende muito dos casos, mas se eu quero ter um cunho pessoal, eu também tenho que estar presente, apesar de poder delegar algumas das tarefas. Existe alguma regra para eu perceber quando é que eu posso, de facto, começar a pensar em alguém que me auxilie no marketing, nem que seja de uma pessoa externa, a quem eu pago uma avança eventualmente, ou isso deve ser uma tarefa minha de gestora, e o marketing deve estar no seio do meu pensamento de gestão, totalmente legável, parcialmente legável. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Olha, a minha opinião sobre esse assunto é polémica, lamento imenso para quem trabalha na área de marketing, mas eu sou muito a favor do aprender para depois poder delegar. E para mim não faz sentido nenhum delegar-se uma avença a uma agência sem eu saber, enquanto gestora, o que é que eu quero. Porque, Claro, inclusive, a agência não te vai conseguir fazer o trabalho nem entregar os resultados que tu queres. Porque eles não são mágicos, não vão puxar a bola de cristal e adivinhar o que é que tu queres. claro. Muitas das vezes, se não tiverem experiência em beleza, nem sequer entendem qual é que é o objetivo. O nosso objetivo através das redes sociais é reputação, trabalhar a nossa autoridade, clientes, marcações. É só isto.
Então tu é que tens de delinear qual é que é o teu objetivo, quanto é que tu queres ganhar por mês, quantos clientes novos tu precisas, o que é que tu vais fazer para lá chegar. E depois eu sou a favor de tu teres delineado isto, feito pelo menos 4 meses, 5 meses, aí sim tu consegues delegar e consegues dizer assim, olha, aquilo que eu quero, as minhas expectativas são estas, isto. Podes delegar o copy, podes delegar o design, podes delegar a produção do conteúdo em si, mas a parte estratégica, a parte de gestão, a parte de objetivos tem de sempre partir de ti, porque as pessoas não fazem milagres. Até nós, para nós próprios, às vezes é complicado entendermos para onde é que nós estamos a ir e o que é que nós queremos. Acho que é praticamente impossível delegar e pôr nas mãos de outra pessoa uma tarefa que tem a ver muito com o objetivo e com o rumo que tu queres dar ao teu negócio. Então, eu sou muito a favor disso. Aprendermos primeiro para entendermos a lógica, não tens de tirar um mestrado em marketing para fazer isso, tens é de entender a lógica para depois, quando tu fores delegar, entenderes também o que é que tu queres e conseguires comunicar com a agência, se pode ser a tua equipa a fazer esse trabalho também. Eu gosto muito dessa parte, de estar integrada, essa é a minha visão. Gosto muito que o marketing esteja integrado dentro da própria empresa, porque acho que há certas tarefas que precisam desta visão de muito De dentro. focada em muito de dentro. Muito de dentro. Há coisas que são delegáveis a externos, há outras que eu acho que faz sentido termos na nossa Claro. equipe. E como é que eu, como profissional, posso despir-me do meu ultra ego e que só quero publicar fotografias minhas giras nas minhas redes sociais profissionais e tornar a minha rede social profissional de facto num motor com objetivos e metas, sem eu querer aparecer a mandar uns beijinhos para a câmara? Olha, sou péssima para responder essa questão, porque eu não tenho nada do meu perfil pessoal e sou zero a pessoa que publica coisas, mas acho que é importante separar, sabes? Eu sou muito a favor de perfis separados e a esse nível, pessoal profissional. Eu acho que tu podes ter um perfil profissional em que tu apareces como pessoa, mas tal e qual como o diamante com todas as faces, costuma-se usar essa analogia para dizer que nós todos somos várias coisas, não é? Eu sou uma coisa, Sara filha, Sara irmã, Sara namorada, Sara profissional, Sara médica, Sara sozinha, Sara com os amigos. Nós todos temos várias vertentes. E eu acho que nós, na nossa parte profissional, temos que ser muito inteligentes e pensar: esta minha vertente vai potenciar o negócio, sim ou não? Porque se calhar aquilo que eu sou em casa pode não ser o ideal para o meu trabalho. Se calhar eu sou demasiado querida em casa e se eu for demasiado querida, depois os clientes passam por cima e chateiam-me e abusam dos limites. Se calhar se eu for demasiado arrogante, isso também não é bom para o negócio porque não é esse o tipo de atitude que devemos ter. Então acho que tu deves mostrar só aquilo que faz parte, um bocadinho da parte pessoal, o que tu achas que faz sentido mostrar, mas o resto, o foco nunca pode se tirar da parte de trabalho, do teu serviço e da tua empresa. Ok. Muito bem. Eu agora queria te fazer aqui algumas perguntas, não tão técnicas, mas aqui de noção do mercado de uma forma mais geral e podemos partilhar aqui algumas opiniões. Tenho feito esta pergunta já a diferentes intervenientes no setor da beleza em Portugal, que é: o setor necessita de mais profissionais homens ou não? Olha, acho que sim. Por uma questão de igualdade para os dois lados, não é? Acho que sim, porque acho que cada pessoa, seja homem, seja mulher, acho que cada pessoa traz sempre algo de novo e acho que o nosso sistema precisa de quebrar paradigmas, acima de tudo. Existem muitos paradigmas em beleza e muitos preconceitos que são criados pela sociedade em beleza que não fazem sentido, que estão muito antiquados. Portanto, acho que sim, sem dúvida. Tal e qual como nós também precisamos de mais clientes homens a cuidar de si, beleza é cuidar e acho que sim, acho que devíamos ter mais profissionais de ambos. Na área da estética, nós vemos muito que o cliente final, homem, não gosta muito também de fazer parte da comunicação do espaço, muitas vezes por alguma vergonha, ou então porque não é tão dado a isso, mas muitas vezes também porque o espaço é também ultra feminino, não é? Nós temos o rosa como cor pré-definida na área da beleza. É necessário fazer-se um trabalho, mas depois também, isto que era algo que também queria dizer aqui, depois também conheço muitos profissionais que atendem muitos homens e que gostam no sentido em que, enfim, continuam a ser clientes, mas há um tipo de comportamento ligeiramente diferente nos homens do que nas clientes meninas, mas também disseram: eu necessito de ter um espaço que comunique para eles, que diga venham cá, que lhes abra a porta. Um,
na tua visão, e que tu trabalhas maioritariamente com profissionais mulheres, e tens essa comunicação muito para, tratas as minhas alunas, né, as minhas meninas, o que é que achas que poderia ser feito por parte dos profissionais para trazerem um público mais diversificado? E quando digo diversificado, não só homens, mas um público mais inclusivo, e dizerem a estética, a beleza, as unhas, as sobrancelhas, a maquilhagem é para todos e eu trabalho para todos. 100%. Olha, essa é a minha visão. Eu acho que beleza é para todos. Eu uso muito o feminino e comunico muito no feminino, e por acaso isso é uma questão que já há alguns dias eu também me colocava e sentia que não estava a ser inclusiva o suficiente e se calhar até nem correta no tipo de comunicação que faço. E por acaso isso é uma coisa que me preocupa bastante e que eu também faço muito essa reflexão. Mas eu costumo tratar muito por meninas ou as minhas alunas, porque eu sinto que em tantas áreas nós não temos essa representação, que depois por aqui acabamos por tentar quase compensar, e isso também não é benéfico, sabes? Mas sim, concordo contigo, acho que os espaços devem ser mais inclusivos, e o rosa é uma coisa que me chateia profundamente. Eu no início também cometi esse erro, como toda a gente, acho que todos passamos pelos mesmos problemas, e acho que isso é uma das coisas que podemos começar a alterar, e o espaço não precisa ter purpurinas, borboletas e cor-de-rosa, nós podemos tornar espaços mais inclusivos e, acima de tudo, quando estás a pensar qual é que é o serviço que tu queres entregar, quem é o teu cliente ideal, equacionar também o público masculino neste caso, equacionar tudo no geral, e não estares a associar aquilo que é beleza a uma ideia pré-concebida do que é beleza, cor-de-rosa, mulher, quando a beleza é para todos. Eu também concordo muito com isso e acho que precisamos mesmo dessa visão de estar a começar a ser equacionada. Só que muitas das vezes quando os negócios abrem, pensam naquilo que toda a gente já faz e não pensam na parte de inovação. Então eu acho que há muito espaço para inovar, há muito espaço para fazer beleza de uma forma diferente, e acho que essa será mesmo a tendência que nós veremos nos próximos tempos. Irmos para um caminho mais de inclusividade, de mais abertura e de mais autocuidado, porque o autocuidado é transversal a toda a gente. Quais é que para ti são os caminhos pelos quais podem inovar neste momento em beleza? Assim, áreas que para ti podiam ser exploradas e que neste momento não estão assim a ser trabalhadas da forma que deveriam. Acho que o serviço, no geral, está tudo muito chapa 3, e isso é uma coisa que eu costumo dizer também nas minhas formações. É muito difícil nós sermos diferentes quando nós fazemos o mesmo que todos os outros. E às vezes, quando nós dizemos isto, as pessoas pensam que isso tem a ver com cores de Instagram ou com vestir um blazer, quando na verdade isso tem a ver com experiência de cliente. E eu sinto que a experiência de cliente em Portugal na área de beleza, no geral, na maioria dos locais, é muito baixa. Então, nós não temos um atendimento que é personalizado, nós não temos um atendimento em que o cliente entra e se sente único e se sente tratado como um rei ou uma rainha. Acho que falta essa parte, e nem sempre isso significa que temos que cobrar mais ou ter um negócio que só atende um determinado tipo de pessoas que têm um nível socioeconómico mais elevado. Acho que isso tem mesmo a ver com a experiência que nós desenhamos à volta do cliente, e acho que a grande tendência e separação dos negócios que vão ter muito sucesso será essa. Já estamos a ver isso a nível da formação, experiência é muito importante, e cada vez mais a nível de atendimento eu acho que é essa assim a trend que vai haver. Olha, aqui sobre a experiência de cliente, a experiência que eu tenho, e vale o que vale, porque a nossa realidade também é muito o nosso mundo, com espaços no estrangeiro, é que eu sinto muito que os profissionais, têm aqui, até nomeadamente no americano, que nota-se muito isto, que é, tu tens os profissionais, visitam outros profissionais e são clientes também. Experimentam espaços bons, não vão ao espaço igual ao deles, vão aos bons spas de hotel, experimentam, pagam, usufruem de todos os serviços, e isso também lhes dá uma noção e uma visão muito grande daquilo que querem para o seu espaço. Tu pensas que esta falta um pouco também que existe de ambição na experiência do cliente em Portugal está relacionado com a falta de fontes que as pessoas têm para se suportarem, para criarem a sua experiência, ou achas que há aqui também uma componente de preguiça que muitas vezes também se instala, quase Olha, estrutural? sim, eu entendo o que estás a dizer. Eu sinto que falta um bocadinho essa parte de inspiração de fontes, mas acho depois também um bocadinho visão. Mais do que preguiça, eu acho que é escassez de visão, em que eu digo assim: tá bem, mas as minhas clientes não vão querer pagar por isso. Entregar uma experiência, e ainda há dias estava a dar esse exemplo numa aula em que eu dizia fazer as sobrancelhas ou entregar um spa de sobrancelhas em que o atendimento tem todo um ritual do início ao fim, como num hotel de 5 estrelas que tu estavas a dar o exemplo, ou um spa de hotel.
em que isso já é muito comum. Mas para nós existe aquela ideia de, mas isso é para o hotel, não é para mim que sou uma loja de rua. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com experiência. E tu podes construir uma experiência a gastar praticamente o mesmo que tu estás a gastar neste momento, mas tens um outro nível de atendimento. Acho que as pessoas não param para pensar nos detalhes. Tal e qual como não param para pensar nos preços, não querem lidar com essa situação e ter que entender que vão fazer diferente daquilo que fizeram até hoje. E o mercado está muito competitivo, a verdade é essa, e todos nós sabemos que cada vez há mais pessoas a trabalhar na área, e isso não é problema nenhum para ninguém, simplesmente nós temos que dar um up no nosso game, como se diz nos Estados Unidos, não é? Então nós Claro. temos que melhorar, temos que entregar mais e melhor. A questão de não parar para pensar nos detalhes nem nos preços, eu costumo dizer que às vezes o café que custa 40 cêntimos pode ser perfeitamente substituído por uma água de Alcano com um bocadinho de Hot Leaf e com uma água frutada maravilhosa, e passamos de 40 cêntimos para 2 cêntimos e já conseguimos elevar também a experiência do cliente, não é? Mas conseguimos criar um conceito à volta daquilo, e que não é preciso muito para nós conseguirmos entregar valores ao cliente quando ele está dentro de portas. Um, Aqui numa questão também do macro do setor da beleza em Portugal, nós temos assistido nos últimos anos, e a pandemia foi um grande corte na criação de espaços multi-macro, ou seja, que nós tínhamos alguém que a sua ambição era abrir um espaço e ter cabeleireiro, e ter unhas, e ter estética, e ter pedicure, e ter tudo e mais alguma coisa. A nível de gestão, uma pessoa grita por dentro, não é? Porque pensa logo, stocks, serviços, não sei quantos protocolos, não sei quantos custos de aquisição, imensa gente para gerir, salários para pagar. E a seguir à pandemia nós percebemos que tem aberto aquilo que internacionalmente já se chama os espaços boutique, não é? Ou seja, nós temos o profissional que gera o espaço, eventualmente com alguém numa área mais administrativa, mais de recepção, mais comercial, a auxiliar, mas espaços mais ultra especializados em determinadas coisas, não é? Os espaços de pedicure, os espaços de unhas, os espaços de sobrancelhas. Qual é que é o caminho? Na tua visão, qual é que achas que deve ser a escolha neste momento dos profissionais? Ou pensas que eles são dois tipos de projetos diferentes que podem coabitar e que os dois modelos continuam a funcionar perfeitamente? Olha, eu sou muito a favor da especialização, porque eu acredito que quem faz de tudo acaba por não fazer absolutamente nada bem e está a tentar fazer tudo bem e não consegue ter tempo para nada, principalmente para pequenos negócios. Se tu me disseres assim, é uma cadeia e faz isto e tem um pouco de tudo, entendo, porque tens um outro nível de estrutura a suportar tudo isso, mas eu acho que é um grande tiro no pé a pessoa abrir um negócio pequeno, uma pequena média empresa, e estar à espera de fazer tudo isto. Só que acho que essa narrativa também foi muito vendida durante muito tempo. A narrativa do é maquilhadora, tem que fazer cabelo, senão não vai avançar. É esteticista, mas tem de fazer unhas, senão não vai conseguir ter clientes. E na verdade, para tu teres um negócio que fatura, tu só precisas de ter mais clientes, mais vendas. Não importa do que é. E eu concordo 100% contigo. Eu não vejo como é que alguém que está a começar a criar os seus protocolos, as suas fichas de gestão, o seu controlo de gestão de stock, não entende como é que sequer equaciona ter mais do que um serviço. Acho que isso é mesmo uma coisa que a maior parte das pessoas começa por aí, perde-se e acaba a fechar portas. Não, para mim não faz Aliás, sentido. os negócios de beleza no mundo que mais geram dinheiro são cadeias que só têm um serviço, que são as cadeias de sobrancelhas e as cadeias de depilação a laser, não é? Portanto, é um serviço Um e é serviço, eu sou muito a favor disso, sabes? E um a canal, nível um de serviço. referência, para quem está a começar, é muito mais fácil tu seres referência numa só área do que tu estás a tentar fazer tudo. Porque senão tu és só mais uma pessoa que faz isto, isto e aquilo. E se tu fores a melhor formadora de unhas de Portugal, tu só fazes aquela formação e aquela formação começa a ser viral, não é? Toda a gente tem de ter aquela formação. Tu fazes Claro, um serviço. Eu faço as minhas unhas num local em que só faz verniz gel. E têm pois. 4 ou 5 pessoas a trabalhar lá, constantemente com a agenda cheia, só fazem verniz gel. E cobram o triplo do preço que a maior parte das pessoas cobram por este serviço. O grande exemplo deste tipo de serviço, e é um exemplo muito comum para os homens, são as barbearias novas. As barbearias modernas têm o preço para o cabelo, para a barba, cabelo e barba, e pronto, e é isso. Já não se pinta cabelos em barbearia, já não se faz um conjunto de serviços que se faziam anteriormente, e tem o ticket é muito elevado, fácil, ultra previsível, porque eu sei que se eu tenho um slot ali bloqueado, ou vão ser 30, ou vão ser 25, ou vão ser 20, mas eu consigo ter uma média 100%. muito, muito, muito fácil, e é um modelo que funciona perfeitamente, não é?
Sara, o nosso tempo está neste momento a terminar. Eu queria só fazer uma última pergunta relativamente à legislação, que é algo que me tenho debruçado muito nos últimos tempos e que me irei debruçar ainda muito mais nos próximos. Achas que falta regulamentação e legislação da própria profissão na área da beleza, eventualmente uma carteira profissional, como muita gente se queixa, um modelo diferente da carteira profissional, mas que reconhecesse e que desse mais direitos aos profissionais de beleza? Ou pensas que é algo que se vive sem e como está neste momento funciona? Olha, acho que isso é fulcral e às vezes pode parecer só mais trabalho, só mais burocracia. Meu Deus, lá vamos nós tirar formações outra vez, quem já é profissional há não sei quantos anos. Mas a verdade é que tu, sem teres essa legislação, também não estás protegido. E eu sinto que há uma grande falta de proteção da nossa área nesse sentido. Não existe uma forma de fazer as coisas, não existe uma base, não existe indicação para nada, e isso começa a gerar aquilo que acontece, que é um mercado em que os preços que são cobrados não fazem sentido e prejudicam as próprias pessoas que o estão a fazer, uma falta de comprovativo de formação quando estás a falar com um dos mercados em que os profissionais são mais formados e investem mais dinheiro, capital próprio em formação. Então eu sou muito a favor de que se faça uma legislação bastante clara de quem é que nós somos, de quais é que são as valências que nós temos de ter e que seja também fácil continuarmos a começar a trabalhar na área, mas que esteja tudo compartimentalizado. Acho que é essencial para começar a haver também um maior respeito por parte dos clientes, da sociedade para com esta profissão, porque sinto que estamos a ser bastante menosprezados também das vezes por falta desta representação, porque nós nem nas finanças muitas das vezes há áreas, como é o caso da maquilhagem, que Maquilhagem. não têm um CAI nem um CIRS, então é muito complicado explicar às finanças o que é que nós fazemos, e acho que é importante dividir essas situações bastante bem estipuladas e claras. Falando aqui na maquilhagem, e até mesmo para terminar, penso que foi o ano passado, foi entregue uma petição à Assembleia da República para legislar a profissão de maquilhadora e ser reconhecida como um CAI específico. Foi apreciado pela Assembleia da República, foi apreciado pelo Ministério do Trabalho, foi apreciado pelo Secretário de Estado do Trabalho, e foi negada essa possibilidade, porque, por um lado, não consideram que haja força suficiente da profissão para se organizar, mas por outro também porque havia grandes deficiências na forma como o pedido foi feito e, portanto, eu concordo também, nós temos que legislar, mas é muito importante quando se legisla sobre uma categoria profissional, sobre uma área, sobre um setor, que o setor também debata aquilo que quer para si, quais são as regras que quer para si e que no fundo também tenha um código de ética, mesmo que não esteja escrito, que tenha valores éticos muito fortes, porque quando a regulamentação ou a legislação for aprovada, e se for aprovada, vai obrigar de facto a que as pessoas cumpram com uma ética muito forte, e portanto tem havido quem se tenha mexido, e sempre que isso é a minha recomendação para os profissionais, sempre que aparecer alguém que procure legislar e procure regular, participem ativamente nessas discussões, comentários, mensagens, não estão tão entendidas ou entendidos sobre a matéria que se está a discutir. Um comentário simples é sempre importante quando se fala sobre estas questões, que toda a gente tem o seu contributo, porque é com a maioria das pessoas que nós depois conseguimos construir um projeto que permita valorizar e tornar os profissionais felizes, bem pagos e respeitados, como a Sara apregoa todos os dias. E portanto, obrigado, Sara, por teres vindo. Eu dou por terminado este episódio. Sugiro a quem nos ouve que nos acompanhe nas redes sociais, sempre com o @gestão em beleza. Até ao próximo episódio. Obrigada.